Boa tarde, turma. Vamos iniciar nossa primeira aula da segunda unidade, certo? Eu, Maria Aida, vou começar essa unidade com vocês, tá bem? Então, o assunto da segunda unidade, inicialmente, é a atmosfera e sua composição, tá? E, professor, o que é a atmosfera? Bem, a atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta, tá? Ela envolve também a Terra, tá? Que é um dos fatores que permite a vida desse planeta. A presença desses gases que levam para dentro do planeta e que possibilitam a gente respirar, ter vida. Um exemplo de nós seres humanos é o gás oxigênio, tá? Que está na atmosfera e chega até nós. A composição da atmosfera em si, ela está bastante relacionada à retenção de calor próximo à superfície e de manutenção da temperatura média de um planeta, tá? Aonde dia, né, a gente tem a presença da radiação solar, a parte mais iluminada, tá? O que é que acontece? O Sol, ele favorece com que as moléculas fiquem mais agitadas e por isso também produza mais gases, tá? E à noite, por ser mais frio, acalma um pouco as moléculas, tá? E dessa forma diminui um pouco sua concentração. A concentração dos gases presentes na atmosfera, tá bem? A composição em si da atmosfera terrestre, ela teve várias modificações, tá, gente? Desde do início da história, tá? Da teoria em si da atmosfera terrestre, há bilhões de anos atrás, e as formações dos planetas até os dias atuais, tá? Que vem sendo estudado esse tema, tá? Porque ela tá tendo modificações, desde quando surgiram, que cientistas foram pesquisando sobre qual era a atmosfera, de que ela era composta, certo? Então, né, tem vários fatores. Observem bem que nesse espaço preto, esse espaço negro, é o espaço sideral, tá, do mundo, que fica, né, onde os planetas ficam expostos nesse espaço sideral. E observe uma coisa interessante, essa camada em azul, esse contraste de azul aqui, ó, tá, entre a atmosfera e o espaço sideral. E o que é isso? Possivelmente algum tipo de gás, tá? Algum astro, tá? Da química e da física, tá? Que tá aí predominando, trazendo essa coloração, tá? Pode ser até mesmo o gás áureo. A gente vai estar vendo durante a nossa aula, tá? E a atmosfera nos planetas no geral, professor? Aí, ó, observem que na órbita, o Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, depois vem Vênus, Terra, Marte, Júpiter, o maior planeta do sistema solar, Saturno, Urano, Netuno, tá? O Mercúrio aqui, ele é composto praticamente todo é um planeta rochoso, tá? Ele é o mais próximo do Sol, tá? E não apresenta uma atmosfera, mas uma fina camada de partículas que estão interagindo com a radiação solar, tá? Que essas partículas, elas são principalmente com presença de hidrogênio, de hélio e de sódio, tá? Já Vênus e Marte, tá? Eles são planetas, tá? Que têm rochas e a atmosfera, que é composta principalmente de gás carbônico, tá? E o maior planeta, Júpiter, ele é conhecido como um planeta gasoso, porque ele é composto maiormente por gases, ou seja, ele tem mais gases do que rochas, tá? Ou seja, ele é composto, tá, principalmente, cuja sua atmosfera apresenta basicamente gases, hidrogênio e hélio. Então, ele é praticamente composto apenas de gases, hidrogênio e gás hélio, tá? Professora, você pulou planeta Terra. Foi, né? Vamos voltar aí. Planeta Terra, tá? No planeta Terra, a atmosfera se estende por muitos quilômetros acima da superfície, tá? Ela fica bastante distante
tá, da gente, ela não fica tão próxima. E nessa atmosfera terrestre, além de gases, principalmente nitrogênio, tá? Ela possui nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Podem ser encontrados componentes diversos, como a água, grãos de pólen, poeira, fuligem e poluentes, tá? Ou seja, no nosso ar tem tudo isso aí. Tem poeira, tem partículas de água, tem pólen liberada das flores, tá? Temos as foligens e pelugens de flores e animais, tá? Além dos gases oxigênio, carbono, nitrogênio, belezinha? Ó, um pouco aqui, ó. Quero saber se vocês sabem se existe vida em um desses planetas a não ser a Terra. E aí? Se já ouviu falar, anota aí e me manda depois, tá? Há vida em um desses planetas, a não ser o planeta Terra, que também poderia ser chamada de planeta Água, porque ele é composto principalmente por mais água. 90% do planeta tem água. E aí? E os demais, tem água ou não? Tem vida ou não? Vamos perguntar, dá uma pesquisadinha aí, tá? Tarefa de casa. Aí, ó, trouxe um exemplo, tá? Da atmosfera dos planetas. Júpiter, aqui, ó, certo? Ele é mais rocha, tá? E é composto por nitrogênio e hélio, tá? Esse material aqui, ó, também, ó, são metais pesados, que aí não, é meio complicado, tá? Ter gente morando aí. Vamos olhar direito. Aqui, ó, Saturno, ele tem, ó, gás hidrogênio, gás hélio. Talvez tenha água, precisaria ser estudada, certo? E na Terra, a gente já sabe, né? Só que a Terra, ó, nosso planeta Terra, ele é composto por rochas, tá? Para depois ter nitrogênio, oxigênio, certo? E a atmosfera terrestre aqui, né, na Terra em si, como foi que iniciou? Por muitos anos após a formação da Terra, possuía atividade vulcânica intensa que liberava muitos gases e outras substâncias do interior do planeta. Por causa da gravidade, esses compostos começaram a sair do interior do planeta e ir para a nossa atmosfera. Então foi assim que surgiu, é uma teoria de como surgiu os gases no nosso planeta Terra, tá? Então teve uma atividade vulcânica que liberou esses gases, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, tá? E deixou no nosso ambiente, que assim foi possível a presença de vida, tá? Olha aí a presença vulcânica, tá? E atualmente a atmosfera terrestre hoje, né, como foi falado, ela é composta principalmente pelo gás de nitrogênio, o oxigênio, mas além disso chegou também o gás argônio, o gás carbônico, o gás ozônio e também a presença do vapor de água, tá? Isso é o que a gente tem atualmente nos dias de hoje. O nitrogênio, tá? Aqui. O nitrogênio, ele é todo esse pontinho que tem azul, tá? Tudo isso aqui, tá? Ele está composto em maior quantidade no planeta Terra, tá? Seguido do gás oxigênio e depois os demais gases, como o carbono, o argônio e os vapores de água, tá? Sendo que a água, os vapores de água, tá? Eles podem variar de acordo com o local onde estamos. Em locais secos, tá? Como no deserto, o vapor de água ele apresenta em quantidade bem poucas, tá? Bem baixas mesmo. Já quando a gente está em locais mais úmidos, como em florestas do Amazônicas, há bastante vapor de água. A quantidade de vapor de água, no caso, ela vai variar de acordo com o local e varia durante também o dia em que a gente está na estação do ano. Da mesma forma,
que vai com a temperatura, se é dia ou se é noite. Bem? E as camadas da atmosfera? Vamos lá. A atmosfera, ela é formada por a troposfera, estratosfera, mesosfera, tá? Termosfera e exosfera. 5 camadas, tá? A troposfera, tá? Ela está localizada, essa é a primeira aqui. Essa primeira aqui, tá? Ela está localizada no nível do mar até 15 quilômetros de altura. Ela, à medida que aumenta a sua altitude, a altura dela, tá? A temperatura vai diminuindo e pode chegar até cerca de 55 graus Celsius, tá? Na troposfera está a maior parte dos gases da atmosfera aqui do planeta Terra, porém sua quantidade diminui conforme a altitude aumenta, ou seja, a atmosfera torna-se rarefeita. Rarefeita, que nome estranho, né, professora? Então, isso só quer dizer que vai diminuindo a quantidade de gases. Os gases vão ficar raros, tá? A quantidade que vai aumentando a altitude. Essa é uma altitude que geralmente passa os aviões comerciais, onde voam nessa camada, tá? Na troposfera. Outra camada, professora, meninos aí, estudantes, estratosfera, tá? Essa camada do azul aqui mais forte um pouquinho, tá? A estratosfera, ela estende-se do limite superior da troposfera, ou seja, ela vai de 15 km a 50 km de altitude, de altura, tá? E é nela que se observa a camada de ozônio, a qual observa grande parte da radiação ultravioleta do Sol. A essa camada da atmosfera pode chegar os balões meteorológicos para estudos climáticos e os aviões supersônicos. E isso aí. E a mesosfera? Essa aqui, ó, tá? A mesosfera, ela localiza-se mais ou menos entre 50 e 90 quilômetros de altura. Há pouca quantidade de gases da mesosfera e geralmente é suficiente para reduzir a velocidade e também causar a combustão de corpos celestes que chegam à atmosfera terrestre, formando um rastro luminoso conhecido como estrela cadente. Ou seja, quando a estrela está passando pela mesosfera, ela começa a passar lenta, tá? Soltando um rastro luminoso, que aí a gente chama de estrela cadente. Quem nunca viu uma estrela cadente, pegou no chão, foi pegar terra, né? Nos mitos aí. Vamos lá. E a termosfera? A termosfera fica acima da mesosfera, de 90 até 500 quilômetros de altura, de altitude, tá? Ah, professora. Ó, a termosfera, tá? Ela tem essa altura e encontra-se alguns satélites, tá? Artificiais. Os satélites são mandados pelos cientistas, certo? Para lá. Então, pode ser encontrado satélites. É nessa camada que ocorre as áureas. Áureas aqui, tá? Pode até ser chamada também, essas áureas, podem até ser elas, tá? A gente precisa estudar mais um pouco sobre o nosso arco-íris, tá? Que é um fenômeno luminoso que pode ser observado com mais frequência sobre as regiões polares, tá? A exosfera. Depois a gente chega na exosfera, tá? A exosfera, ela fica em cima da termosfera, pode chegar a um limite que nunca foi estudado, acima de 500 km de altura. É a última camada da atmosfera e está superior a qualquer um, sem ser definido ainda, não sabe-se o limite que ela pode chegar.
ainda não teve como se estudar o limite aonde ela chega, tá? Além dessas, a gente encontra também uma outra atmosfera, tá? Uma região da atmosfera, que é a ionosfera. É uma região da atmosfera localizada na mesosfera e na termosfera. Cadê? A termosfera e a mesosfera é essa daqui, ó. Ela tá aqui no meio, tá? Nessa camada é possível encontrar partículas muito pequenas com cargas elétricas, chamadas íons. Essas partículas possibilitam a ionosfera interagir com sinais de rádio e de telefone, os quais podem ser refletidos por íons, retornando à superfície terrestre e possibilitando que estações de transmissões situadas em qualquer lugar da superfície terrestre se comuniquem. Então, esses ionosfera, tá? Esses pontinhos aqui, tá? Aqui presente, ó. Eles são íons que fazem com que tenham essa conexão. A gente possa escutar um rádio, uma televisão, tá? E é por esse motivo que temos os satélites nesse locaizinho aí, porque ele vai pegar essa transmissão desses íons e vai transmitir para centrais em diversos locais do nosso planeta Terra. E aí, a pressão atmosférica, né? Tem a atmosfera, tem uma pressãozinha, né? Bem, os gases da atmosfera são como todos os materiais formados por partículas de matéria e por isso têm massa e ocupam um lugar no espaço, tá? Que são contatos com os corpos. Quando esses gases eles se aplicam um conjunto de forças sobre eles, que percebe o nome de pressão atmosférica, tá? Quanto maior a quantidade de gás, maior a pressão atmosférica. Então, vamos lá. De acordo com o nível do mar, tá? Aqui estamos o mar, o nível do mar, tá? Por convenção, que é acordo que obedece a entendimentos prévios e normas, tá? Que é uma reunião que estuda esses casos, tá bem? Então, de acordo por convenção, a altura zero da superfície da Terra, a quantidade de gases, tá? É a quantidade de gases sobre um corpo e uma coluna de ar correspondente à altura da atmosfera, ou seja, cerca de 500 quilômetros de altitude. E aí? É o que a gente viu, né? Que é o limite da atmosfera, que é até onde a gente viu quem lembra? A exosfera, tá? A termosfera, que chega até 500 metros. Então, ali é o limite, tá? Da nossa atmosfera. Um corpo em uma cidade de 100 metros, tá? A altitude será sobre ele uma atmosfera de 500 km de altitude, ou seja, a coluna de ar é menor que ao nível do mar. O que é que eu quero falar aqui? Eu quero dizer que aqui, ó, quando a gente sobe aqui, é como se fosse o limite da atmosfera, tá? Se aqui é o limite da atmosfera, o ar está bem pouquinho. Lembra que eu falei no início que quanto mais aumenta a altitude, menor diminui a quantidade de gases? Consequentemente, o gás oxigênio e o ar também. O oxigênio está contido no ar? Então, se eu subir uma serra, vamos dizer assim, tá? Vamos subir uma serra, uma montanha. Quanto mais eu subo, mais eu estou próximo do limite da atmosfera. Então, ali a quantidade de gás está restrito para mim, certo? Então, está diminuindo. Isso quando no nível do mar, tá? Agora, se eu tivesse em outro local que não tivesse mar, aí sim, eu poderia subir um pouquinho e o nível do mar aqui, ele está mais lá em cima, tá? Eu poderia ser mais acessível para respirar, tá? De acordo com isso, tá? Dessa forma, é possível